Olá pessoal, hoje vamos aqui para a segunda aula sobre gráficos tridimensionais, né? Então na primeira aula eu apresentei os comandos necessários para você fazer um gráfico, né? Então você plotar o gráfico em três dimensões, colocar o nome dos eixos, alterar a cor do gráfico e esse tipo de coisa. Se você não viu a aula, eu vou deixar aí em cima para vocês essa aula, né? Então vamos para a segunda aula, né? Na segunda aula a gente vai ver mais alguns comandos básicos, né? Então aqui como exemplo, né, eu vou fazer um plot 3D, né, que a gente viu na aula anterior, de uma função que vai ser seno de x mais y ao quadrado, né? Então vou fazer o plot dessa expressão. Eu vou querer que nosso x varie de menos π a π, né, que sempre lembrando da letra maiúscula, né, para virar o número π, de fato, né? E o y, né, eu vou fazer ele variando de menos 2 a 2. Então, quando a gente plotar isso daqui, a gente vai ver, então, que a gente vai ter essa função daqui, né? Então, isso a gente fez na aula passada com outra função, né? Então, se você não viu a aula anterior, eu recomendo vocês a verem. A gente pode colocar também aqui o nome dos eixos, né, como a gente viu na aula anterior. Então, para fazer isso, a gente viu que tem que dar o comando xLabel, né? Então, a setinha, né, dessa forma. Aí, as chaves e três aspas, né, dessa forma daqui. Então, o eixo X eu vou colocar o nome X, eixo Y, Y, eixo Z, Z. E dando Shift Enter, né, que é como a gente fez na aula passada, a gente vê que apareceu aqui o Y, X e o Z, o eixo Z. Agora, o que a gente pode fazer também aqui, no gráfico tridimensional, é colocar o nome do gráfico, né? Então, colocar uma etiqueta para o gráfico, um nome para esse gráfico, né? Então, para a gente colocar esse nome no gráfico, a gente vai dar o comando aqui, dar a vírgula, né? E dar o comando plot label, né? Então, dá a setinha e entre aspas escreve o nome desse gráfico. Então, aqui, por exemplo, eu vou escrever seno de x mais y ao quadrado aqui, por exemplo. Então, quando a gente der Shift Enter, vai aparecer, então, dessa forma daqui. Mas dessa forma daqui, nota que ficou aqui o elevado, né? Esse sinal de elevado. Se a gente quiser colocar, de fato, ali em cima, a gente pode vir aqui, selecionar esse Y, pode vir aqui em paletas, Basic Math Assistant, então vai aparecer isso daqui. Então aqui a gente percebe que a gente vai ter vários comandos, né? Então aqui a gente tem várias coisas. Então, superíndice, subíndice, com dois índices, um em cima e um embaixo. Então, você olhando isso daqui vai ter diversas opções. E aqui a gente vai escolher, então, o sobreíndice. Então, vai ter esse índice aqui em cima, né? Então, apareceu esse quadradinho aqui. Eu já posso fechar aqui. Então, apareceu esse quadradinho. Eu vou selecionar ele. Eu vou colocar o 2 aqui. Então, quando eu der Shift Enter, vai aparecer, então, o x mais y ao quadrado. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é alterar, então, o tamanho desse plot. Então, para a gente fazer isso, eu vou copiar e colar isso daqui embaixo. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que vir aqui no final, colocar aqui, por exemplo, plot range entre chaves, mais três chaves fechadas aqui dentro. E aqui a gente vai, então, nessa primeira chave, colocar, por exemplo, o nosso eixo X variando de menos 2 a 2. Nosso eixo Y, aqui, por exemplo, vou colocar de menos 1 a 1. E o nosso eixo Z eu vou colocar de menos 1 a 1, né, como já está aqui no gráfico em cima. Então, quando a gente der Shift Enter, a gente vai ver que a gente vai ficar com um pedaço, né, então, dessa nossa curva que a gente fez aqui em cima, né? Então, a gente vê que a gente ficou, então, com o eixo X de menos 2 a 2, eixo Z de menos 1 a 1, como a gente já tinha anteriormente, né, que a gente colocou aqui de novo, e o eixo Y de menos 1 a 1, como a gente impôs aqui. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou deixar isso dessa forma, né, como a gente já fez. E a gente vai fazer o seguinte, para a gente alterar a cor, o tamanho e a cor das letras dos eixos, né, a gente vai, das letras dos eixos, a gente vai então utilizar o comando TixStyle. Dessa forma daqui, lembrando das letras maiúsculas. A gente vai colocar o comando, né, ele já aparece aqui automático, né, esse directive, mas eu vou escrever directive. E entre colchetes, a gente vai colocar font size. Então, para alterar o tamanho da fonte, aqui ele você já vê que ele apareceu algumas opções. Né? Eu vou colocar, por exemplo, fonte 10, dessa forma.
vamos dar a vírgula e colocar a cor que a gente quer. Aqui, por exemplo, eu vou colocar azul. Então, quando a gente der Shift Enter, a gente vê que os eixos, né? Então, todos esses números dos eixos, eles ficaram azul e num tamanho 10. Se eu quiser outro tamanho maior, eu posso vir aqui e colocar um tamanho 14. Quando der Shift Enter, a gente vê que ele ficou nome ou os números maiores, né? Então, ele aumentou esses números. E outra coisa que pode fazer, como eu disse, é alterar então a cor dos eixos. Então, para alterar a cor dos eixos, simplesmente você vem aqui e dá um comando xStyle, faz a setinha, né? E aqui você coloca, por exemplo, eu vou colocar verde. Então, quando eu der Shift Enter, a gente vê que os eixos, né, X, Y e Z ficaram verdes. Então, isso é um jeito de alterar esse gráfico. Outra coisa que a gente pode fazer é alterar a formatação da nossa borda. Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma cor na borda do gráfico, né? Então, para a gente fazer isso, eu vou novamente aqui em cima pegar esse gráfico. E para a gente alterar, então, a cor da borda, a gente vai utilizar aqui, depois da vírgula, né, o comando Boundary Style. Então, eu vou vir aqui, Boundary Style, dessa forma, faz a seta, e dá o comando Directive, mesma forma que a gente fez ali anteriormente. E agora você vai colocar a cor e o modo que você quer. Aqui, por exemplo, você pode colocar uma cor vermelha. Depois da vírgula, você pode colocar tick. Então, vai ser uma borda espessa e vermelha, né? Então, quando a gente der Shift Enter, a gente vai ter, então, isso daqui. Então, a gente vê que o nosso gráfico agora ele tem uma borda espessa e vermelha, né? Então, ficou com essa borda vermelha dessa forma, né? Outra coisa que a gente pode fazer é que se a gente quer graficar uma certa região, por exemplo aqui, se a gente não quiser graficar isso tudo, mas a gente quiser excluir uma certa região desse plot, né? Então, para a gente fazer isso, eu vou pegar aqui novamente, né, aquela primeiro plot que a gente fez, né, que é esse daqui. E para a gente tirar uma determinada região desse plot, a gente pode dar o comando region function, dessa forma daqui, faz a seta e dá o comando function entre colchetes. E aqui você vai colocar, então, uma função que vai depender de x, y e z, dessa forma. E essa função ela vai ser dada por x ao quadrado mais y ao quadrado maior do que 1. Aqui a gente pode colocar maior ou igual, né? Então você pode vir aqui em palhetas, né? Nas palhetas, você vai procurar aqui o símbolo de maior ou igual, que a gente acha ele aqui nessa terceira aba aqui, né? Então, essa terceira aba daqui, a gente vai ter o nosso símbolo de maior ou igual, que é esse. Esse aqui é maior aproximadamente, esse daqui é o nosso maior ou igual. Então, a gente vai ter isso daqui, né? Então, eu vou fechar. Então, a gente fica com x ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual que 1. Então, o que acontece aqui? Vai sair, então, esse gráfico daqui. Então, a gente vê que ele tirou, né? Então, esse pedaço. Ele tirou o pedaço onde x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1. Né? Então, ele tirou esse círculo aqui de raio 1. Então, tudo que ele plota é o que é dado permitido por meio dessa equação daqui, né? Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.